Queridos, abram as suas Bíblias na segunda carta de Coríntios, a partir do verso de número 3. Eu quero compartilhar aqui uma palavra que eu compartilhei com os pregadores. E foi muito proveitosa. Deus ministrou muito ao meu coração. E nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias terríveis. A igreja tem enfrentado dias como hoje, de angústia, de choro, clamando e invocando o nome do Senhor, de onde vem o nosso socorro. Enquanto o mundo faz festa, Rock in Rio, enquanto o mundo está lá, mas um dia, querido, um dia Jesus voltará. Aleluia. E que o Senhor nos pegue em vigilância. Que o Senhor, quando Ele voltar, Ele nos encontre fiéis a Ele. Mesmo que o mundo hoje esteja em festa, e nós entrando aqui, chorando e clamando por famílias, por vidas, mas que assim o Senhor nos encontre, com o nosso coração voltado para Ele. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então vamos ler aqui a palavra de Deus na carta de 2 Coríntios, a partir do verso número 3, no capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar um pouco rápido. O Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no poder de Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Amém? Aleluia! O tema para essa ministração, para essa reflexão nesta noite, é o poder da pressão. Queridos, Jesus nunca ofereceu para nós, Jesus nunca ofereceu para a sua igreja um mar de rosa aqui na terra. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu todas as coisas. E nós vemos, quando nós lemos os livros de Atos, quando nós lemos essas cartas que os apóstolos escreveram, nós podemos perceber que o povo de Deus foi pressionado, o povo de Deus sofreu grandes pressões do mundo, da carne, do diabo, do sistema. Eles foram oprimidos, eles foram atacados, vilipendiados, a ponto de, como Paulo dizer, desesperaram da sua própria vida. E eles não viam outra saída se não fosse a morte, mas confiavam em Deus que ressuscita os mortos. E nós podemos perceber coisas aqui que o pastor falou, que quantas pessoas têm sido atacadas, quantos ataques
sua vida, quantas angústias, quantos sofrimentos nós estamos enfrentando e passando na nossa família, e que muitas vezes ninguém sabe, mas só nós sabemos o quanto nós estamos chorando por dentro, o quanto nós estamos temerosos do que pode nos acontecer amanhã. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Amém. A nossa esperança e o nosso socorro vem do nosso Deus, que enquanto Ele não cumprir fielmente o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas, nada poderá nos destruir, nem a morte. Pensa nisso. Porque aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para cumprir até o último dia de Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que a bondade dele nos serve todos os dias para nos guardar até aquele dia. Que nós continuemos aqui agonizando na presença de Deus, clamando por socorro, não só por nós, mas pela igreja e pelas pessoas que estão se perdendo no mundo. E Paulo disse: nós sofremos parte dos sofrimentos de Cristo, mas também nós recebemos consolo. E o consolo que nós recebemos, nós também transferimos a vocês. Que na nossa vida também não vai ser só sofrimento. O Senhor nos concedeu o Consolador, o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. Somos edifício e morada de Deus. Então as pressões, elas virão. E a Bíblia diz que os dias são maus. E o caminho que nos leva para a eternidade é estreito. A igreja vai ser espremida, vai sofrer pressões de todos os lados para que nós venhamos negar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, que essas pressões que nós sofremos pode gerar em nós o poder de Deus nessa terra. Quer ver alguns exemplos? Uma uva, para ela chegar ao estágio final dela, que é o vinho, ela precisa ser esmagada, sim ou não? Ela pode ser consumida antes? Sim, mas ela não chegará ao seu estágio final. Mas se ela for até o seu estágio final, ela vai ser esmagada para que o suco da uva venha sair e ele venha a ser ali preparado. Então, querido, às vezes nós vamos ser espremidos, mas que o vinho novo saia das nossas vidas. Que o vinho novo saia da sua vida. A azeitona, para ela gerar e dar o azeite, ela precisa ser esmagada. Ela pode ser consumida antes? Sim, ela pode. Mas para que ela dê o óleo do azeite, que é usado para ungir, que é usado para alimentação, que é usado para lamparina, que é usado para fazer sabão, queridos, precisa ser esmagado. Nós vamos ser pressionados. E quantos de nós, queridos, estamos sendo pressionados, mas que essa pressão nos faça nos render e nos ajoelharmos diante daquele que governa todas as coisas. Que as nossas pressões nos coloquem de joelho diante do nosso Deus, porque é nas horas de pressão que você tem a oração mais sincera da sua vida. É quando você está desesperado que saem dos seus lábios as palavras mais verdadeiras de oração a Deus. É quando as lutas se aumentam diante de nós, que nós verdadeiramente percebemos a importância do clamor, da oração
oração e do jejum. Então, não olhe as suas pressões como algo mal da parte de Deus, mas é algo que permitirá você se prostrar diante do Senhor, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua vida. Porque era por meio da pressão que a igreja crescia. Quanto mais perseguia a igreja, quanto mais assolavam a igreja, mais o evangelho era pregado, mais santificados os crentes ficavam, mais o evangelho alcançava perdidos lá no mundo. Aleluia! O ouro e a prata, queridos, para serem purificados, precisam passar pelo fogo. Para que saia toda a impureza do ouro e da prata, precisa ser passar pelo fogo, para que a impureza suba para a superfície e ele se torne um ouro puro. A Bíblia diz: mais me gloriarei nas minhas tribulações, para que se repouse sobre mim o poder de Deus. Porque a graça do Senhor nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O barro para se tornar um vaso de honra, ele é tirado do meio do lodo, na beira dos rios, no meio do mato. E aquele barro tirado, e ele é colocado em um tanque com água, para que ele fique mole. E ali o oleiro começa a tirar as sujeiras que há no meio daquele barro. E depois que ele percebe que toda aquela sujeira saiu, ele coloca de novo um pouco no sol para aquela água toda escorrer, até ficar no ponto necessário para que ele possa fazer um vaso. E às vezes, queridos, o barro é tão ruim que a água não chega no meio dele, no centro dele. Ele fica bom por fora, ele fica maleável por fora, mas por dentro está endurecido. E muitas vezes nós somos assim. O Senhor quer nos purificar, o Senhor quer nos sarar, o Senhor quer tirar as impurezas das nossas vidas, mas muitas vezes dentro do nosso coração nós não permitimos o Senhor trabalhar. Para que sejamos vasos de honra na mão do oleiro, nós precisamos permitir que Deus faça algo em nós. Nós precisamos abrir, rasgar os nossos corações, a nossa alma diante de Deus, para que Ele possa fazer a vida de cada um conforme Ele quer, não como eu quero. Por acaso pode um vaso falar para o oleiro: eu quero que você me faça assim? É o oleiro quem dá molde ao seu vaso. É o oleiro quem vai dar molde à sua vida. E Deus tem as formas dele de trabalhar e de amassar o vaso. Então, queridos, as pressões que nós temos sofrido, elas podem gerar em nós o poder de Deus. Amém. E elas vão gerar em nós o poder de Deus. Amém. Porque as pressões, Deus permite que nós passemos por elas, para que nós cheguemos a um nível de não depender de absolutamente nada do que é natural, para que dependamos somente dEle, para realizar a obra dEle. Porque quando nós confiamos na força do nosso braço e achamos que toda a nossa capacidade é suficiente para fazer tudo o que Deus quer que nós façamos, nós vamos nos decepcionar. Porque nós somos feitos do pó da terra. Mas há um momento que quanto mais nós nos rendemos, quanto mais a pressão vem nos esmagando, nós vamos perdendo a nossa confiança naquilo que é natural. E nós, esmagados aqui, lá no cantinho do seu quarto, chorando, você fala: Deus, é só o Senhor, porque eu não sei mais o que fazer.
Deus, é só o Senhor para me dar força, porque eu não tenho mais. É só o Senhor. As pressões, queridos, ela tira os nossos olhos daquilo que é recurso natural e coloca os nossos olhos no Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Rapidamente aqui, eu queria destacar algumas pressões que nós sofremos. As pressões das circunstâncias, as perseguições na família, no ministério, na igreja, no trabalho, as angústias nos fazem chorar, as situações que você tem enfrentado na sua família, as circunstâncias adversas, do desemprego, como a irmã aqui está sofrendo, ela tem 3 crianças para cuidar. São circunstâncias que se levantou contra a vida dela, mas quantos de nós também já passamos, ou talvez estamos passando juntamente com ela? São circunstâncias que nós olhamos, Deus, eu já entreguei currículo em todo canto, eu já pedi ajuda para todo mundo, mas é só do Senhor que vem o meu socorro, porque o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. E nada nos faltará, nada vai faltar, irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. Não nos faltará socorro nas nossas circunstâncias. Não faltará refrigério nos momentos de luta, de tribulação. Não faltará socorro, Raul. Não faltará socorro para as nossas vidas. Aleluia. Porque nós servimos um Deus vivo, não é um Deus de pau e de pedra feito por uma humana. É um Deus que criou os céus e a terra e governa tudo pela força do seu poder. Aleluia. As circunstâncias não vão nos matar, mas vão gerar em nós o poder de Deus para glorificar o nome dele. Aleluia. É preciso que nós morramos para nós mesmos, para que haja a ressurreição do poder de Deus em nós. É preciso que nós venhamos morrer para que Cristo verdadeiramente viva em nós. Está difícil as circunstâncias que eu enfrento, mas a graça de Deus me sustenta. A graça de Deus vai te sustentar nessas circunstâncias, em nome de Jesus. Aleluia. A pressão da obra, circunstâncias, ok. Agora tem a pressão da obra, do ministério, do trabalho. Enquanto eu estava fazendo isso aqui, eu lembrei, pastor, quando Paulo disse que ele sentia como dores de parto. Dores de parto. Um homem falando isso. Mas eu imagino a dor que ele deveria estar sentindo, a dor que o pastor sente. Quando você olha para o seu melhor amigo, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, e às vezes a vontade é até desistir da obra de Deus. Às vezes passa na sua cabeça, mas o Senhor vai te sustentar, porque você tem o Espírito Santo que vai te capacitar em nome de Jesus. Porque a obra é de Deus, e nós somos instrumentos dele. Por causa do Espírito de Deus nós estamos de pé. Pela graça e pela misericórdia de Deus é que nós estamos de pé. Amém. Queridos, um dia Moisés olhou tudo que ele tinha que fazer, e ele disse para Deus: Senhor, não me faça subir deste lugar, se a tua presença não for comigo. Não me faça fazer a tua obra, se o seu Espírito não subir aqui comigo. Queridos, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, está dentro de mim, para realizar a obra de Deus. Essa obra de Deus não é para pagar o que Jesus fez, querido, porque lá foi graça. E não há nada que nós tivéssemos feito lá atrás, ou que nós possamos fazer daqui para frente, que vai retribuir essa graça que Ele nos ofereceu. Aquilo lá foi pago, e nada mais podemos fazer
simplesmente termos fé em Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Termos fé que tudo aquilo foi real, que Ele se despiu da sua glória e veio à terra, nasceu de uma virgem, cresceu, o Verbo encarnado, o Deus vivo. Ele fez a sua obra, morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Amém. E apareceu para muitas pessoas e testemunhas, e depois subiu aos céus. Mas Ele não nos deixou órfãos. Ele disse: eu vos enviarei o Consolador, Oh, glória a Deus. e Ele estará com vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Mas um dia eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Um dia o Senhor virá nos resgatar, e a pressão não vai nos derrotar. Ela vai gerar o poder de Deus nas nossas vidas. Continue firme e abundante na obra do Senhor, porque aquilo que você faz para o Senhor não será em vão. O Senhor tem um galardão na sua mão, uma recompensa por isso, e um dia nós receberemos das mãos dele. Nós receberemos das mãos do nosso Senhor a recompensa de termos permanecido fiel e fazendo a obra do nosso Mestre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, existe a pressão das necessidades. Quantos de nós, queridos, quantos de nós achamos que precisamos de alguma coisa? E muitas coisas, quando Deus olha, não é necessidade, mas é vaidade do nosso coração. O Senhor trabalha com o princípio da necessidade. O Senhor, quando Ele olha desde os céus, Ele olha a necessidade que cada um tem. A primeira necessidade que o Senhor trabalhou nas nossas vidas foi a salvação em Cristo Jesus. Essa foi a primeira necessidade, e nós já deveríamos ser gratos demais por essa misericórdia e graça que Ele nos concedeu. Mas nós temos um Deus que suprirá cada uma das nossas necessidades, queridos. Não é errado nós orarmos pedindo a Deus qualquer coisa que quiséssemos, mas uma coisa é nós colocarmos: Senhor, que seja feita a Tua vontade. Supra as minhas necessidades, Senhor, porque o Senhor é o meu pastor. Eu tenho um sonho para isso, eu tenho um desejo para isso, mas somente se for da Sua vontade. Muitas vezes, queridos, nós queremos que Deus faça, que Deus faça, que Deus faça, mas nem ao menos perguntamos a Ele se aquilo é da vontade dEle. Aleluia. Queridos, tem a pressão do pecado. Enquanto nós estamos praticando o pecado, nós não sentimos o quanto ele é pesado. Mas a partir do momento que nós dissermos não a ele, aí verdadeiramente nós sentiremos o quanto o pecado é pesado sobre os ombros. O pecado só faz pressão sobre nós, e que nós vamos perceber com a nossa consciência quando nós caímos em si dizendo: eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais praticar isso. Aí sim você sentirá o peso e a força que o pecado tem. E se nós fôssemos capazes de vencer o pecado, então Jesus Cristo teria morrido em vão. Sim ou não? Se eu fosse capaz de vencer o meu pecado por mim mesmo, eu não precisaria de Jesus. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz que Deus perdoou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento, e Ele mesmo não lembra mais. A Bíblia diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida
nos libertou da lei do pecado e da morte. Digamos não ao pecado. Digamos sim à obediência a Cristo, nosso Senhor, Salvador e Redentor. Quer sentir o peso do pecado, tem que falar não para Ele. Diga não, resista. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Podemos vencer o pecado por causa do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Jesus derramou o sangue dele para nos perdoar de todo o pecado e nos apresentar santos e irrepreensíveis diante de Deus. Quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou e nós tivemos livre acesso pelo sangue de Jesus à presença do nosso Deus e Pai. Glória a Deus por isso. Aleluia. E para finalizar, querido, não deveria faltar a pressão do inimigo. O diabo faz pressão, não? O diabo faz pressão. O grande problema é que a gente não enxerga o infeliz, mas a gente pode perceber. E que o Espírito Santo que habita em nós, que eu falei que está em você, nos conceda discernimento espiritual para discernir os ataques do diabo contra a sua vida, para que a sua consciência desperte e que você perceba, é um ataque do diabo, por isso eu estou assim. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas, pensamentos errados contrários à palavra de Deus. E a Bíblia diz, Efésios capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus. Falou só do capacete? Falou para você pegar só o escudo? Só a espada? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que podeis suportar as astutas ciladas do diabo. Eu desafio você a ler Efésios capítulo 6 5 vezes. Se animar, lê mais 5, lê 10. Revestidos de Deus, renda-se a sua força ao poder do Espírito de Deus. Como o pastor falou, se fosse pelas forças dele, não estava mais aqui. Mas graças a Deus, o poder do Espírito de Deus está agindo na vida dele. Se você estivesse só agindo com as forças dos seus braços, você já não estava mais aqui. Mas a graça de Deus está te sustentando. Então o poder da pressão dele, que possa nos levar cada dia mais a nos prostrar diante daquele que pode resolver todos os nossos problemas. E se ele não resolver, nós continuaremos fiel a ele. Em nome de Jesus, porque Deus também é obrigado. Porque aqui o apóstolo Paulo, esse homem, ele teve experiências que nós talvez não suportaríamos. Eu tinha um espinho na carne e orei 3 vezes para que o Senhor tirasse de mim. Se fosse igual tirar uma roupa, né, meu? Tirar a gravata e jogar ali. Mas o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Porque o meu poder para se aperfeiçoando na sua vida é porque você está fraco. Porque quando você está fraco, é aí que você está forte. Porque aí você não depende das suas forças, mas das forças de Deus. Aleluia. E Paulo, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, eu estou forte. E aí quando ele sobe para pregar, quando ele ia ministrar, quando ele ia evangelizar, ele fala: eu não tenho força, mas aquele que habita em mim é que vai fazer a obra dele aqui. Sou o que sou pela graça de Deus. Faço o que faço
pela graça de Deus, não eu, mas a graça de Deus em mim. Estava ministrando para ele ontem sobre a graça, ou hoje, não é? Eu estava falando, tudo que a gente faz, pregar, ministrar, tocar, pastorear, queridos, é a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, querido, não vai, não dá certo. Mas é a graça de Deus que vai te capacitar para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E as pressões que você tem sofrido sejam transformadas em oração. Que essas pressões que você tem sofrido se transformem em jejum. Que essas pressões que você tem sofrido se transformem em leitura e meditação da Bíblia. Que essas pressões se transformem na sua vida em uma caminhada da sua casa pelo culto de quarta-feira, de domingo. Aleluia. Glória a Deus. Que essas pressões te tirem do comodismo, do TikTok, né, pastor, do Facebook, do Instagram. Não estou falando que isso é errado, mas eu quero dizer que quando verdadeiramente isso é uma pressão, você tem que acordar e dizer: peraí, isso daqui não vai somar nada para a minha vida. Eu vou orar, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou para o culto. Que as suas pressões se transformem, queridos, em busca espiritual. Em nome de Jesus, seja lá o que for, seja circunstância, seja necessidade, seja pecado, seja o diabo, seja lá o que for, transforme suas pressões em oração, jejum, leitura e meditação da palavra e presença no culto.